Jacaúna Medeiros. Ainda sou eu. E eu tô aqui do outro lado com o Evandro Sinotti, no outro lado da linha aqui no telefone. Evandro, bom dia. Bom dia, Jacaúna, tudo bem? Opa, tudo bem. Olha, o Evandro aí é autor do livro Não Senhor Comuna, inclusive está lançando um outro, né? Está colocando aí outras edições, já ele vai falar sobre isso com a gente também, e a gente está discutindo alguns dos assuntos desse seu primeiro livro, e a gente ficou de discutir um pouco mais sobre o segundo tema. Lá na semana passada você havia falado conosco sobre o assunto no capitalismo, né? Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Hoje vamos falar um pouco sobre a humanidade enriquece progressivamente. É um processo automático. Como isso funciona, Evandro? Bom, Jacaúna, muitas pessoas têm a ilusão, o senso comum das pessoas, que acho que é vendido também um pouco pela mídia, um pouco porque as pessoas não têm conhecimento, elas imaginam que independente do que for feito, o mundo vai sempre progredir, ou seja, sempre as pessoas vão ter no dia de amanhã um padrão de vida melhor do que elas têm no dia de hoje. Mas não é assim que funciona. Muitos países que tiraram a liberdade econômica dos seus indivíduos, por exemplo, os países socialistas, comunistas, as pessoas tiveram um decréscimo no padrão de vida delas. Por quê? Porque menos bens passaram a ser produzidos. Quando você cria dificuldades, quando você retira a liberdade econômica, o capitalismo tem dificuldade para prosperar, ou seja, as pessoas têm dificuldade para melhorar o padrão de vida delas. O que é dar as condições ideais para o capitalismo prosperar? É dar segurança jurídica. O que é dar segurança jurídica? É o empresário saber que se ele vai investir hoje, as regras têm que ter uma certa previsibilidade. Se não tiver previsibilidade, o cara não investe. O cara não investe em mais máquinas, equipamentos. Máquinas e equipamentos são conhecidos como bens de capital. São os bens de capital que propiciam a mão de obra ser mais produtiva. Vamos supor, 100 pessoas trabalhando como artesãos, eles vão produzir muito menos do que 100 pessoas trabalhando numa fábrica moderna, com as mais modernas máquinas e equipamentos. Mas para o cara investir nessas máquinas modernas, você tem que dar segurança jurídica. O cara tem que saber que as regras vão ser assim, não vão ser assado. A moeda tem que ter certa previsibilidade. Por exemplo, o cara vai importar uma máquina para pagar $1 milhão daqui a um ano. E ele pensa na cotação de hoje. A cotação de hoje, o dólar era 3 por 1, R$3 para comprar um dólar. Se o país começa a esculachar com a sua moeda, começa a bagunçar, começa a ter muito déficit fiscal, começa a ter muita inflação, pode ser que a moeda nossa desvalorize. E se a moeda nossa desvalorize e passe daqui a um ano, quando ele tiver que pagar a máquina, vamos supor que ele compra para pagar daqui a um ano, o dólar vai estar 6 por 1, ele vai ter que pagar o dobro em reais. Então, você não entende? Então, o empresário precisa de previsibilidade. Então, se você não dá as condições ideais para o capitalismo prosperar, para as pessoas prosperarem, para as pessoas terem liberdade e segurança jurídica, o capitalismo não vai prosperar. Então, é nesse sentido que eu quero dizer. Porque muita gente fala assim, não, o governo pode ferrar os empresários, pode ficar mudando as leis, pode criar um monte de regulamentação, mudando as leis toda hora. Pode tirar essa liberdade econômica que eu digo, o Estado querer começar a intervir nas empresas. Se ele fizer isso, ele vai tirar a liberdade das pessoas investirem e aí provavelmente ele vai ter um decréscimo na produção, porque menos empresários vão estar dispostos a encarar o mercado, a produzir. E quanto menos empresários encararem o mercado, quanto menos empresários pensarem em produzir, menos bens vão ser produzidos. Quando menos bens são produzidos, o preço deles sobe. Quando menos bens são produzidos, as classes menos abastadas passam a ter menos acesso a eles. Então é nesse sentido que eu quero dizer, a humanidade não enriquece progressivamente, não é um processo automático, ou seja, é totalmente dependente do governo fazer a coisa certa. Se o governo faz a coisa errada, a gente pensa que todas as conquistas de hoje estão garantidas. Não, a gente vê, por exemplo, o governo da Dilma começou a fazer um monte de pataquada, o padrão de vida relativo do brasileiro foi piorando. A renda real das pessoas, o que é renda real? É uma coisa você ter R$1.000 e comprar, sei lá, 3 cestas básicas desses R$1.000. Se os preços das coisas começam a subir, você com os mesmos R$1.000, você compra menos coisa, ou seja, sua renda real cai. Então é isso que eu quero dizer. Então o governo tem que fazer a coisa certa, porque se o governo fizer a coisa errada, a humanidade não vai enriquecer progressivamente. Os países, cada país tem o seu jeito de lidar com a economia. Os países que fazem a coisa certa, esses sim vão enriquecer de maneira progressiva, não automática, mas porque eles estão fazendo a coisa certa. Muito bem. Evandro, você está lançando o volume 2, né, do Não Senhor Comuna?
Sim, eu estou lançando o volume 2, tá, o livro está em pré-venda. Quem quiser adquirir, quem quiser saber quais são as falácias que vão ser desmascaradas no volume 2, digita no Google Kikante, K-I-C-K-A-N-T-E, Kikante com K, não Senhor Comuna, e vai aparecer lá um link para adquirir os 2 livros autografados e com frete grátis. Eu mando tanto o volume 1 quanto o volume 2. Então, nesse volume 2, eu já pego outras falácias, tipo, uma delas, por exemplo, que o Lula foi um presidente excepcional. Muita gente fala que ele foi um presidente excepcional, que foi um grande presidente. Eu mostro que ele foi um presidente medíocre, apresentando dados, números que vão corroborar isso. A gente também tem outras falácias que são desmascaradas no livro, que o protecionismo é bom para um país, que sobretaxar as importações é bom. E eu explico por que isso é uma furada, que isso não traz prosperidade. Enfim, são mais de 19 falácias, algumas até um pouco mais longas. O primeiro livro teve 23 capítulos, o segundo tem 19, porque eu tive alguns capítulos mais longos. E no número de páginas, provavelmente eles vão ter a quantidade de páginas iguais. Eu estou finalizando esse segundo livro, mas ele já está em pré-venda para quem comprar agora, receber autografado na sua casa, com frete grátis, assim que ele ficar pronto. Evandro, e alguém querendo segui-lo, saber mais a seu respeito, redes sociais? Então, eu tenho no Facebook o meu Face pessoal. Meu Face pessoal está Evandro Sinotão. Sinotão tem 2 T, Evandro Sinotão. E também tem a página do livro. A página se chama Não Senhor Comuna. Então, o pessoal vai lá na página do livro, a gente posta lá bastante. Tem bastante piada com capitalismo, bastante arte e bastante coisa séria também. Como uma página de Facebook, a gente não leva 100% a sério. Tem um pouco da piada, da zoeira, da coisa séria, tudo junto e misturado para ficar uma coisa divertida e que as pessoas vão aprender com aquilo lá também. A coisa mais séria mesmo, eu guardo pro livro. Mas eu vou botando algumas pitadas do livro, botando alguns raciocínios, alguns temas que eu eventualmente acabei trabalhando no segundo livro. Você bota uma pinceladinha aqui, uma pinceladinha ali, pro pessoal começar a entender. O pessoal também no Facebook não gosta muito daquela coisa muito cansativa. De vez em quando você publica um textão mais explicativo, de vez em quando uma arte mais divertida, enfim, e a gente vai explicando, de vez em quando alguma sacada bem legal, curtinha, mas sempre ligado ao capitalismo, ao socialismo, à liberdade econômica, à importância da liberdade econômica para a prosperidade de um país. Evandro, eu quero agradecer muito pela sua colaboração e está convidado para a gente conversar outros sábados, falar mais do seu livro, falar mais dessas ideias tão boas que você colocou aí no Não Senhor Comuna. Obrigado, Jacaúna. Estamos à disposição aqui. Quando você precisar, você dá um toque aí. Tá ok. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia. Um abraço para você e para os nossos ouvintes aí.